pessoal, como vocês estão? Eu estou com muita saudade de vocês e hoje nós vamos ter aqui mais uns bolinhos lindos aqui de decoração aqui em casa que eu fiz totalmente aqui pra vocês. Gravei tudo com muito carinho, muita dedicação, tá bom? Então fique aí com o nosso videozinho. Desde já peço que você curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? E se tiver alguma dúvida, nos pergunte nos comentários. Vamos lá para mais um vídeo? Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Começa aqui esse videozinho falando pra vocês que eu estava com muita saudade de estar aqui narrando e falando com vocês, ensinando a vocês como confeitar bolos lindos e maravilhosos, tá? Esse daqui eu resolvi deixar bem lento mesmo, do jeitinho que eu gravei, pra vocês verem como é feito tudo certinho. Como tem pessoas novas aí vendo os nossos vídeos, esse aqui eu vou deixar assim. E aí o outro, que vai ser 2 bolos nesse vídeo, eu vou estar deixando mais aceleradinho, tá bom? Que é a mesma coisa, só vai mudar a decoração. Então vamos lá. Esse nosso bolinho é um bolinho de 1,5 kg. A forma no aro 15, 10 centímetros de altura, massa branca e recheio de ninho, tá? Esse bolo vai ser no tema de bolo fofo. Bem bonitinho, bem infantil ele vai ficar. Vai ser nas cores azul e lilás, tá? E aí, o que eu tô mostrando pra vocês? Nosso bolinho já tá ali na nossa cake board, só esperando pra gente fazer a decoração. Iniciei aqui fazendo o nosso lilás, que vai ser a base do nosso bolo, vai ser no tom lilás. Então, eu vou aí adicionando os corantes e vou texturizando até chegar no chantilly lisinho, sem porosidade, para que a gente possa estar aplicando no nosso bolo chantilly bem texturizado e lisinho, tá? E aí eu vou só acrescentando a quantidade de corante que eu quero, tá bom? Para chegar no tom mais aproximado do que a cliente me pediu, tá? E aí eu fui acrescentando, colocando leite condensado e na verdade não é leite condensado, o que eu uso para texturizar é mistura láctea, tá? Tanto para texturizar como para fazer a caldinha que eu umedeço os nossos bolos aqui. Por que a mistura láctea, Daphne? Porque ela sai mais em conta, né? Valor mais em conta e dá bem pra gente fazer. Aí eu tô mostrando o corante que eu usei para vocês, da Soft Gel, o roxo, tá? Então eu já cheguei no tom que eu precisava. Já vou colocar aí no nosso saquinho. Esse saquinho, gente, que eu uso é saquinho descartável. Eu compro em casa de embalagem, tá? O tamanho dele é 20 por 30, tá bom? 20 por 30. Por que que eu uso esse? Porque eu termino de utilizar e já posso descartar. Não preciso de ficar lavando manga de confeitar. E se for a manga de confeitar, tem o custo-benefício, né? Então eu compro esse por quilo. Pra mim sai mais em conta, tá? E o que que a gente vai começar a fazer? Vou passar o nosso chantilly, o nosso chantininho na base do nosso bolo, porque a base do nosso bolo vai ser toda roxinha. Então eu vou até o meio aí mais ou menos passando o nosso chantilly roxo. E daí pra cima eu já vou vir com chantilly azul, porque vai ser o restante do nosso bolo, tá? Aqui eu já venho com o nosso chantilly que eu vou fazer com o azul. Esse é o azul da Mago. Desculpa ter deixado o bol da batedeira aí na frente da câmera. Mas é porque eu tava um pouquinho de pressa nesse dia. E aí eu nem percebi que estava na frente. Mas já já eu vou retirar, que eu vou texturizar o nosso chantilly. Então eu venho fazendo o mesmo trabalho que a gente fez com o chantilly lilás, tá? Colocando o corante, colocando o leite condensado, tá? Para ir texturizando, vou mexendo, vou vendo o ponto que vai ficar. Aqui na minha cidade tá muito quente esses dias. E aí, quando aqui começa a ficar quente demais, eu começo a usar o glacê real para tá estabilizando o nosso chantininho, tá? Porque aqui na minha cozinha eu não tenho central de ar, então quando tá muito calor, eu opto por usar o glacê real para tá estabilizando o chantininho. Porque senão eu perco muito chantilly aqui por conta do calor, tá bom? Então aqui eu já vim fazendo a texturização do nosso chantininho, já chegou no ponto que eu precisava.
Vou reutilizar o mesmo saquinho que eu utilizo ali, tá vendo? Peguei outro, 20 por 30, e colocar o nosso chantininho e fazer a aplicação no nosso bolo. Nosso bolo vai ser roxinho com azul, tá? Metade para cima e o topo azul. Quando vocês forem fazer bolo de duas cores, sempre passem um pouquinho a cor que está na parte de baixo. Aí é a cor lilás que está na parte de baixo, né? Um roxinho, porque aí na câmera não aparece, mas é um roxinho, é mais forte, tá? Então, o que você vai fazer? Você sempre, quando for fazer a aplicação no seu bolo, você vai colocar um pouco acima do meio. Porque na hora que a gente for espatular, esse tom de baixo, ele vai abaixar mais, tá? Então, ele vai ficar aí mais ou menos no meio do nosso bolo, tá? Então, aí eu tô fazendo a aplicação. Quanto mais retinho você fizer a aplicação, melhor vai ficar pra você. A moto passando. Pra você finalizar o seu bolinho. Sempre começo pelo topo, porque aqui pra mim é mais fácil começar alisando o topo, pra depois eu ir para as laterais. Sempre começo utilizando essa minha espátula, vou dando uma pré-alisada com ela, para me ver como que vai ficar mais ou menos aí. Se tiver excesso, já vou retirando, que é para não subir demais um por cima do outro. Então já vou retirando com essa daí de alisamento, tá? Para depois eu vir com a espátula de textura que realmente eu vou utilizar nesse bolo, tá bom? Então, eu sempre começo fazendo assim. Já fiz um pré-alisamento, agora eu vou vir com a minha espátula aí da Blue Star. Eu já tinha utilizado ela, por isso que ela tá com essas marcações aí. Já era marcação de chantilly que eu tinha utilizado, tá? Então, eu só passei uma água e já vim utilizar no outro bolo. Percebam que aí eu mostrei pra vocês como eu coloco a espátula no bolo. A espátula sempre tem que estar no ângulo onde ela vai alisar e texturizar o seu bolo e não retirar o chantilly que você colocou. Ela só vai retirar o excesso de chantilly que você colocou, mas ela não pode raspar o chantilly, porque senão ela vai danificar o seu trabalho e você vai ter mais trabalho para você estar reaplicando esse chantilly no bolo novamente, tá? Então aí eu já passei a espátula de textura, vou tirar os excessos. Desculpa aí, meti o bração na frente, mas acontece. E aí eu tô só retirando os excessos, tá? Retirei, vou retirar todos os excessos da borda de cima, para depois a gente vir finalizando esse bolinho. Percebam aí que o roxinho passou um pouquinho para cima, mas não tinha problema, porque o modelo que a cliente tinha me mandado também era assim. Tinha mais roxinho do que o próprio azul, tá? E aí o que foi que eu fiz? Tirei o excesso de quina, né? E vim passando a espátula novamente para subir o restinho de quina. E eu consegui fazer o trabalho ficar bonitinho. E aí tá aí o nosso bolinho. Eu deixei aqui na imperfeita, aí ele já estava prontinho. E ele finalizado agora com o nosso topper. Olha como ficou lindo. Bem meigo. Bolo fofo temos. Esse daqui, pessoal, como eu falei pra vocês, eu ia dar uma acelerada, né? Pra não ficar o vídeo cansativo. Mas é igual ao outro, tá? Só vai mudar o tema, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou texturizar o nosso chantilly, nosso chantininho, né? Colocar a cor, ele vai ser um bolo do Bubble Bee, então ele vai ter 2 tons de cores, tá? Aí eu tô usando o marronzinho pra quebrar o tom, tá bom? Do amarelo forte. Então, quando você coloca umas gotinhas de marrom, ele baixa o tom, tá? Ele fica um tom mais fechado. Então, você consegue utilizar ele no seu bolo, chegando no tom que você precisa, tá ok? E aí, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Texturizar o nosso chantilly, colocar ele em torno de todo o nosso bolo,
tá bom? E aí eu vou colocar uma musiquinha pra vocês. Percebam que eu mudei o ângulo do vídeo. E eu vou colocar uma musiquinha pra vocês, pra não ficar cansativo vocês ficar só me ouvindo aqui narrar, né, gente? Mas fiquem aí com o nosso bolinho. Aqui, pessoal, eu vou tentar explicar pra vocês qual é a técnica que a gente faz pra imitar um pneu, tá? Ó, aqui eu vou fazer só uma marcação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o final do meu bolo, que é aqui onde tá aparecendo os risquinhos da espátula, e vou botar o palito de dente, tô fazendo com o palito de dente mesmo, tá? E vou segurar aqui e vou rodar a bailarina pra fazer uma linha reta, tá? Até eu encontrar outra linhazinha aqui, tá bom? Então, quanto mais vocês conseguirem manter o controle da mão de vocês, melhor. Eu vou tentar colocar aqui bem no meio e a bailarina vai girar e a minha mão vai ficar no mesmo lugar. Percebam que só é a bailarina que gira. Minha mão permanece. Pronto, ó, fiz um risco. E agora aqui é simples, você vai fazer os riscos
É porque minha mão vai ficar na frente. Mas aqui você vai fazer o risco, ó, puxando pra trás, pra imitar a marcação de um pneu. Deixa eu engrossar um pouquinho aqui, ó. E assim você vai fazendo por todo o seu bolo. Você escolhe a distância que você quer fazer, a grossura, tá? Que aqui vai ficar imitando como se fosse o pneu do carro. Olha, eu vou finalizar aqui e volto mostrando pra vocês como tá, já vai ficar com o topper.